Olá, gente! Nós estamos aqui hoje com a terapeuta ocupacional Fernanda e comigo, o Dr. Daniel Figueiredo, sou médico fisiatra, e a gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito da terapia ocupacional. Então, queria já deixar um momentinho para você se apresentar, falar um pouquinho a respeito da história como profissional e da clínica também. Ok. Eu sou Fernanda Alcântara, terapeuta ocupacional. Me formei na Universidade Católica de Goiás, hoje atualmente a PUC, em 2003. Desde então eu venho trilhando um caminho na terapia ocupacional na área de reabilitação física, principalmente de reabilitação do membro superior e terapia da mão. Legal. Já atuo nessa área há 22 anos. Então, desde que eu saí da faculdade, eu já comecei a fazer a pós-graduação e desde então atuo nessa área. Eu vim para Brasília em 2007, foi quando eu decidi abrir a clínica. E hoje a gente atua aqui no DF com 4 unidades, fazendo uma reabilitação de muita qualidade, de muita excelência. E é uma honra para mim estar aqui com o senhor, podendo falar um pouquinho sobre isso. Já que a gente está falando sobre terapia ocupacional, a gente estava conversando aqui antes que nem todo mundo conhece o que o terapeuta ocupacional faz. Às vezes não sabe nem que é uma profissão de ensino superior, que tem toda uma metodologia. Então, conta pra gente um pouquinho o que é a terapia ocupacional, o que o terapeuta faz. Você conhece um pouco da história, né? A gente estava conversando, você conheceu a primeira terapeuta ocupacional do Brasil. Então, conta um pouquinho sobre essa profissão. A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, de nível superior. Hoje, atualmente, só aqui no DF a gente tem 3 faculdades oferecendo curso, são várias pelo Brasil, são 4 anos de faculdade. É uma profissão que usa muito a ocupação humana, né? O ocupacional vem muito disso, porque o terapeuta ocupacional parte do princípio de que o paciente, ele é inserido dentro de um contexto ocupacional, do seu fazer, do dia a dia, das atividades de vida diária. Então a gente utiliza muito de atividades como recurso terapêutico e atividades que fazem sentido para o paciente, né? Dentro do contexto ocupacional dele. Por isso que é tão importante a gente falar que quando a gente fala numa reabilitação, não é só voltar o movimento. Fazer o que com esse movimento? O que meu paciente gosta de fazer? O que ele deixou de fazer? Né? Qual a limitação que ele apresenta? E a partir daí é que o terapeuta ocupacional vai trazer isso para o processo de reabilitação para fazer sentido. Então, seja no vestuário, na alimentação, na parte laboral dele, com adaptação, readaptação, o que for preciso e necessário para reabilitar esse paciente, para que ele volte a fazer o que ele gostava, que ele deixou de fazer, seja por alguma incapacidade temporária ou permanente. Sim. E trazer isso para cá, né? A terapia ocupacional atua numa esfera biopsicossocial também. Então a gente não atua só na reabilitação física, a gente atua também na parte social, a gente atua muito, né, na parte escolar, na geriatria. Então, o médico da reabilitação, ele consegue captar muito bem a necessidade desse paciente e saber indicar o profissional mais correto, né? No caso, um terapeuta ocupacional, um físio, para que a gente possa, em conjunto, achar o que é melhor para o paciente, né? Já estou começando a conhecer um pouquinho da terapia ocupacional, mas sempre vem aquela pergunta, né? Eu preciso de terapia ocupacional? Quando é que eu vou procurar esse profissional? Então eu queria deixar essa pergunta para você. Quais são os pacientes que você costuma atender? Terapia ocupacional como um todo e aqui na clínica também, mais especificamente. Tá. Aqui na clínica a gente atua muito na área de ortopedia, então seja lesões pós-operatório, um pós-operatório imediato, esse é o nosso maior forte aqui na clínica. A confecção de órteses, pacientes com lesões por esforço repetitivo, trauma após um esporte, então são lesões ortopédicas. A terapia ocupacional pode atuar na área neurológica também, com pacientes com traumatismo craniano, AVC, né, as mais diversas síndromes que a gente tem, na área infantil. Então, aqui na clínica a gente acabou fechando muito, né, assim, o nosso nicho, mas o terapeuta ocupacional atua, eu brinco que da UTI neonatal ao paciente com cuidados paliativos. Então a gente tem atuação dentro disso, a gente passa pela neuroortopedia,
a dermatologia, então a gente atua muito na área também com pacientes com hanseníase, a reumatologia, né, porque o paciente reumatológico ele deixa de fazer muitas suas atividades do dia a dia, seja por dor, por incapacidade mesmo, por deficiência que vai surgindo com as doenças reumatológicas. Então a gente atua muito nesse sentido, readaptando esse paciente, trabalhando com a conservação de energia, com a proteção articular desse paciente, readaptando ele para poder voltar a fazer o que ele gostava de fazer. Nós vamos continuar então conversando um pouquinho a respeito dos desafios da terapia ocupacional. Então, historicamente, a terapia não era uma graduação, ela progrediu para uma graduação. E isso eu acho que trouxe algumas sequelas, assim, sabe? Que hoje é muito difícil a gente conseguir entender, o paciente em si conseguir entender a área de atuação da terapia ocupacional e a importância. Então eu queria que você conversasse um pouquinho. Quais são os desafios da TO? A terapia ocupacional, na verdade, ela surgiu como uma profissão técnica, né? E somente em 1969 que a gente teve o reconhecimento da profissão como nível superior. Então, criou-se o CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. As duas profissões foram reconhecidas como nível superior juntas. Ótimo. Só que a fisioterapia, ela teve uma ascensão muito maior do que a terapia ocupacional, até porque a terapia ocupacional acabou ficando muito numa parte de saúde mental, algo que não fosse que não cresceu tanto, na verdade, assim, como a fisioterapia deu o boom nela na reabilitação física, né? Então, proporcionalmente, a gente continua ainda sendo uma minoria, tanto no Conselho Regional, tanto no Conselho Federal, mas é uma profissão que está em ascensão. Desde que eu entrei na faculdade, eu tenho um tio, assim como eu falei para o senhor, que eu tenho um tio que é fisiatra, e ele já falava, terapia ocupacional, ela vai ser uma profissão que ela vai ser reconhecida como uma das profissões do futuro. E a gente chegou exatamente nesse momento, porque quando a gente fala de qualidade de vida, de retorno à função, do fazer humano, da ocupação humana, do desempenho ocupacional, porque a gente tem vários papéis ocupacionais no nosso dia a dia, Sim. né? Então, a terapia ocupacional atua exatamente nisso, né? Então, hoje a gente vive em um momento muito bom da terapia ocupacional, com cursos de graduações, porque até pouco tempo atrás a gente poderia contar nos dedos os cursos que a gente tinha no Brasil. E hoje não. Então, com essa quantidade de profissionais formando, a gente tem o desafio de ainda ser uma profissão pouco reconhecida, porém muito valorizada, né? Por quem conhece, por quem precisa e principalmente pela equipe médica que reconhece na terapia ocupacional um papel fundamental na reabilitação e nos resultados dos pacientes. Até porque o profissional de terapia ocupacional ele é treinado não só no aspecto de manejo clínico, de cuidar, aquele cuidado assim, tete a tete, conversa, olho no olho, mas também em tecnologias, né? Isso. E aí que é a grande questão, porque a gente fala de robótica, a gente fala de órteses, a gente fala de próteses. No próprio, se não me engano, foi nas Olimpíadas aqui no Brasil, a gente teve um exoesqueleto lá funcional, Exatamente. Então foi super legal. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho o que a gente usa hoje de tecnologia na terapia ocupacional. Nossa, aí você me pegou. Porque assim, hoje na verdade a terapia ocupacional ela vem não só em ascensão com as órteses, principalmente, que hoje são assim, difundidas plenamente, mas a gente tem outros recursos, como na minha área, por exemplo, da reabilitação ortopédica, a gente tem o CPM, né, que é o CPM de cotovelo, de punho, a gente tem ele para joelho também, que a fisioterapia usa bastante, que é uma mobilização passiva precoce, o paciente sai da cirurgia e vai para essa máquina que faz a mobilização passiva desse cotovelo ali nas primeiras horas. Então, com isso a gente tem uma melhor vascularização, diminuição do edema, consequentemente da dor, né? Então, assim, a gente tem vários contextos, igual o senhor falou, né? Desde o exoesqueleto, do exoesqueleto ao CPM, a órtese, a tecnologia assistiva também é uma das áreas da terapia ocupacional, a gente estuda muito durante a faculdade, que entra também na adaptação da casa do paciente, né? Então hoje a gente tem guindastes que levantam o paciente, seja para um banho, seja para auxiliar ali na higiene pessoal daquele paciente acamado. Então, enfim,
as mudanças que a gente tem nas cadeiras de roda, uma boa prescrição de uma cadeira de roda feita por um terapeuta ocupacional, a almofada correta para aquele paciente. Hoje a gente tem o colibri, né, que a gente tem. Então, assim, são infinitas possibilidades que a gente tem hoje dentro da tecnologia assistiva. Até quero indicar o trabalho de uma amiga, que é a Aline, que é uma terapeuta ocupacional especialista em tecnologia assistiva aqui no DF. Que legal! Ela é uma profissional maravilhosa, foram 13 anos de Sara, e ela saiu agora para seguir uma carreira solo e está brilhando na tecnologia assistiva aqui no DF. Depois você me passa o Instagram, que a gente coloca lá na descrição. A Aline é uma profissional de excelência mesmo. Com certeza vai ter uma propriedade muito maior para falar sobre essa parte de tecnologia assistiva. Perfeito. Até mais do que eu. Mas você trouxe algumas aí, né? Eu trouxe algumas órteses, né? Então, assim, a gente tem hoje as órteses em termomoldável, que é um material de baixa temperatura que pode ser confeccionado direto na pele do paciente. Legal. Então, essa é uma órtese de posicionamento que a gente utiliza muito para artrite reumatoide, para um repouso articular, para o paciente dormir com essa órtese numa posição totalmente funcional. É usada muito para paciente pós-AVC, porque a gente tem que aproveitar aquela fase antes... na fase flácida, antes da espasticidade, para a gente posicionar e não ter nenhuma contratura. Então, uma órtese de posicionamento que é moldada direto no paciente, respeitando tanto a anatomia quanto toda a patologia dentro do que eu preciso. A gente tem uma órtese de posicionamento volar, mas que deixa os dedos livres. Então, às vezes tem algum paciente que tem uma posição de flexão e precisa realizar uma apreensão. E com o punho flexionado a gente não consegue. Então, eu venho aqui, posiciono esse paciente com uma órtese feita na mão dele. Então, eu deixo o punho com mais ou menos 15 a 20 graus de extensão. Então, é todo um estudo também, não é só comprar uma órtese na farmácia que vai dar certo, não é assim. Então, a gente precisa de 15 a 20 graus, que é a posição de preensão que eu preciso para o paciente ter uma boa função, deixando os dedos livres, e daí a gente vai trabalhar para esse paciente fazer o retorno às atividades, né? Perfeito. Então, essa é uma órtese de posicionamento também. A gente tem aqui uma órtese, essa é utilizada muito para paciente com tenossinovite de Kerven, né? Então, por esforço repetitivo, hoje o uso do celular tem trazido muitos pacientes para a clínica, o excesso, né, de digitação. Então, essa é uma órtese que a gente utiliza muito também, confeccionada direto no paciente. Então, a gente respeita tudo isso também. Acho que essa não foi moldada na minha mão aqui. Então, são apenas modelos que a gente deixa aqui na clínica para o paciente observar, né, e saber. Então, a gente não tira a função, né, do paciente, ao mesmo tempo que a gente protege o que precisa proteger, né? Perfeito. Num pós-operatório, por exemplo, a gente espera o tempo de cicatrização. O senhor mesmo já foi nosso paciente, né? Fala a clínica, eu já deixo a minha para ficar de exemplo para os pacientes. Toma cuidado. Então, é uma tecnologia que vem hoje para ajudar e muito. Às vezes a gente tira um gesso de 1,3 kg e substitui por uma órtese de 300 gramas. Nossa. Então, o conforto é a questão da higiene, de poder limpar, tirar, para poder fazer a higiene, né? Isso eu falo que realmente não tem preço, né? Vale. Sem contar, vale, exatamente. Então, quando o senhor me perguntou dos desafios, os desafios são exatamente esses. A gente difundir esse conhecimento, porque, infelizmente, as pessoas ainda insistem em comprar órtese de farmácia. E muitas vezes a gente pode até lesionar, né? Vamos falar de um túnel do carpo, por exemplo. Hoje a gente sabe, e toda a literatura mostra pra gente que a gente precisa de 0, que o punho precisa ser neutro, ou menos 5 graus. E as órteses de farmácia, geralmente, elas fazem 20 graus de extensão. Então, a gente não consegue deixar esse túnel no repouso para poder ter o alívio, né, da dor. Então, isso aqui envolve muito estudo, realmente, e uma órtese moldada no próprio paciente, com certeza, tem infinitas vantagens. Muito bom. É legal a gente ver ao vivo, né, quais são as possibilidades. Existem muitas outras, né, então acho que assim, de certa maneira a criatividade ela atua muito nesse momento. Tem órteses que a gente faz que são personalizadas, né, às vezes chega aqui os desafios que, nossa, eu nunca fiz isso, dá para fazer? Dá. A gente dá um jeito de fazer porque o ser humano é único, a individualidade está aí e a gente... É bom nós termos profissionais que entendem realmente, não só
daquilo que é feito em massa, como às vezes a gente encontra em farmácia, Exatamente. a gente encontra em lojas de órtese, mas a individualidade do ser humano está aí, né? E isso é que faz o diferencial, né? A gente, enquanto profissional de reabilitação, a gente precisa ter esse olhar único, né? E saber que cada paciente, ele e precisa ser respeitado. Então, quando o senhor fala de criatividade, às vezes tem órtese que o médico chega e fala assim, eu preciso de uma órtese assim, porque o paciente tem uma lesão tal, e a gente fala assim, não, isso não existe. Se a gente for pegar a literatura, a gente não tem... A gente tem as órteses, né, que estão ali, que a gente está acostumado a fazer todos os dias, mas a criatividade do terapeuta vai além, principalmente quando diz respeito ao retorno de função do paciente. Então, se esse paciente precisa comer, independente da lesão que ele tem, independente do desenvolvimento dessa doença, a gente tem como melhorar a qualidade de vida desse paciente. Nem que seja para poder abrir um pouquinho a mão e facilitar a higiene ali para o cuidador, ou o pouco que a gente pode fazer para esse paciente voltar a digitar, ou numa comunicação não verbal. Então, hoje o terapeuta precisa disso, né? Ter um raciocínio clínico avançado para poder olhar para esse paciente e ajudá-lo dentro do que ele precisa. Perfeito, muito bom. Chegamos então no nosso final. Queria agradecer a terapeuta Fernanda. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência, da sua clínica também aqui com a gente, receber não só a gente, mas em nome também do pessoal que vai estar escutando aí. Eu queria agradecer não só pelo tempo agora, mas pelos 22 anos de cuidado com as pessoas. Muito obrigado, viu, Fernanda? Eu que agradeço, tenho muito que agradecer, de verdade. Para mim é uma honra falar do que eu amo fazer, da profissão que eu escolhi e a profissão que me escolhe todos os dias, né? Então, assim, a gente estava falando sobre amar o que faz, né? Seja no particular, no SUS, seja em qualquer lugar, a gente vai fazer com amor aquilo que a gente se propõe a fazer e decidiu fazer, né? Que é ajudar as pessoas e, principalmente, mais do que isso, transformar a vida dessas pessoas. Perfeito. Obrigada, então. doutor. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, eu vou deixar as redes sociais, todas as informações aqui da clínica. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima, Obrigada. gente. Valeu.